Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade online do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Desta feita, nos reunimos aqui para dar seguimento ao nosso programa de estudos sobre imigração em Minas, cujas ações integram a celebração do tricentenário de fundação da Capitania das Minas Gerais. Ao integrar a pauta de conferências e painéis sobre a imigração em Minas ao conjunto de ações que celebram os 300 anos de Minas, a diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, liderada pelo seu presidente, Dr. Luiz Carlos Abrita, pretende contribuir para uma reflexão ampliada da nossa formação e da nossa trajetória como Estado e como sociedade, reconhecendo a decisiva e histórica contribuição dos imigrantes italianos, alemães, sírio-libaneses, japoneses, judeus, entre tantos outros, para a nossa formação, nosso desenvolvimento político, econômico e social. O programa de estudos sobre imigração do Instituto Histórico e Geográfico de Minas se assenta, portanto, na crença de que, se Minas é muitas, para repetir Guimarães Rosa, também muitos somos nós, os mineiros. Plural, diversa, mas unida na mesma visão de futuro, unida na mesma definição histórica. Se assenta também o programa na convicção e no pressuposto de que os desafios de uma sociedade dita uma sociedade em rede está primeiro na nossa maior ou menor capacidade de construir uma instituição que trabalhe em rede. Nesse sentido, o programa de estudos sobre migração tem muito orgulho de ter como parceiros, desde o seu início, a Cátedra da Unesco, embaixador Sérgio Vieira de Mello, a PUC Minas e o Instituto Histórico e Geográfico do Vale do Mucuri, e temos certeza que outras instituições virão. Hoje, teremos a oportunidade de ouvir e tenho certeza de aprender sobre a identidade líbano-mineira do Centro-Oeste mineiro. Mais precisamente, sobre a identidade líbano-mineiro-drusa. E vamos aprender, vamos ouvir com os professores e pesquisadores Dani Zahedin e Omar Suk, a quem, de antemão, agradecemos muito pela sua valiosa contribuição. Uma boa palestra. Obrigado, José Oswaldo. Olá a todos. Estou muito contente de dividir um pouco da nossa história aqui com vocês hoje. Além de pesquisas que sempre continuarão, grande parte do material e do conhecimento que posso compartilhar são vestígios da minha história que resiste ao tempo. O foco do presente depoimento pessoal é a imigração sírio-libanesa para Minas, em especial a origem dos drusos no Líbano. A imigração árabe para o Brasil. A imigração de pessoas vindas do Oriente Médio só conta com registros oficiais a partir de 1871. Por causa da dominação do Império Otomano sobre a região, eles eram classificados inicialmente como turcos, ao aqui chegar. Posteriormente, os libaneses passaram a ser chamados de sírios, porque o Líbano fazia parte da província da Síria. Com as modificações ocorridas no período da Primeira Grande Guerra, o Líbano se tornou, durante alguns anos, um protetorado francês, assim como também a Síria. A partir de então, começou a haver distinção quanto à origem. Quem são os drusos? Os drusos são árabes seguidores de uma denominação religiosa própria, originada na segunda década do século XI, quando Al-Darazi e Hamza ibn Ali declararam que o sexto califa fatimida, Al-Hakim, era a encarnação de Deus. Após a morte de Al-Hakim, em 1021, a seita drusa no Egito, considerada herege, foi submetida às perseguições, desaparecendo ali por algum tempo.
Floresceu depois nas montanhas localizadas hoje na Síria e no Líbano, para onde tinha sido levada por seguidores de El-Darazi, chegando até o Irã, Iraque e Índia. Incorporou ela a influência dos ismaelitas, do zoroastrismo da Pérsia, das filosofias pós-socráticas e das crenças monoteístas dos judeus, dos islâmicos e dos cristãos. Atualmente, os drusos continuam vivendo na região montanhosa do Líbano, conhecida por Shuf, a leste de Beirute. Também no Irã, perto do Monte Hermon, região conhecida como Jabal al-Druz, que faz divisa com a Síria e com as montanhas de Golã. Em Israel, suas aldeias se situam na maioria na Galileia e no Golã sírio ocupado. A recusa dos drusos de Israel em envolver no conflito árabe-israelense e da lealdade dos ali residentes para com o Estado de Israel levou a ser tratados de modo relativamente favorável por parte das autoridades israelenses. Tal situação vem se deteriorando, tendo em vista a influência religiosa dos ultra-ortodoxos judeus na política de direita do país. Migraram preferencialmente para os Estados Unidos, também para Brasil, Argentina e Austrália, na antevéspera da Primeira Grande Guerra. E após a mesma, devido às condições de extrema miséria que graçaram na região, continuaram a imigração para esse país. Após a Segunda Grande Guerra, a Venezuela passou a exercer um forte atrativo para a migração dos drusos e dos libaneses em geral. Os drusos têm características que os diferenciam dos demais vizinhos, o que é reforçado pela união familiar frequente entre pessoas da mesma crença e origem. A religião se designa como unitarista, sendo crentes da transmigração da alma, com conceitos fortes de preceitos morais, como o amor, a veracidade entre os irmãos, o repúdio aos demônios, o sigilo da religião e a resignação à vontade de Deus. A minha experiência mostra que os rituais não são comuns entre eles e que os preceitos morais têm sido mais importantes no dia a dia, observando que é uma religião que não procura conversão de outras pessoas, muito antes, pelo contrário. A característica de ser secreta e esotérica. Por que da escolha desse tema? Primeiro, meu pai era de origem drusa, o que me fez conviver com muitos outros primos. A minha memória guarda recordações dos conceitos, crenças políticas, filosofia de vida, acordos e discordâncias entre eles. A união com outros primos foi marcante e a fidelidade deles à nova terra que os abrigou aqui também. Com a morte do meu pai, que se deu quando eu tinha 12 anos de idade, a minha infância foi muito marcada pela presença deles, mesmo que moradores em localidades diversas que se visitavam com frequência. Segundo, a existência de um cemitério druso em Oliveira sempre causou minha curiosidade por ser um fato inédito em minhas leituras e andanças pelo mundo. Terceiro, também a história registra que em 1929 houve a criação da primeira sociedade beneficente drusa no Brasil e de um jornal editado na colônia. Fatos que indicam o agrupamento coeso de imigrantes da mesma origem e da mesma fé. Quarto, outra razão pela qual esse tema me intrigava foi a minha percepção de preconceito ao longo da minha vida por parte de alguns conhecidos cristãos de origem libanesa ou síria, que mudaram seu trato comigo quando eu revelava a minha origem. Tal observação de preconceito vem ocorrendo em outros locais do mundo, onde me identifiquei com motorista de táxi, garçons em restaurante, ou mesmo em encontros informais com outros árabes e seus descendentes. Daí surgiram as dúvidas que me acompanham e que trago nesse depoimento com propósito de registro e de provocação, principalmente para os demais descendentes, no sentido que os mesmos abram seus baús familiares, esclarecendo e completando esses vestígios da história que resiste ao tempo. De onde vieram aqueles drusos que se dirigiram para Minas Gerais? Os drusos do Líbano viviam, em sua maioria, nas montanhas da região central,
ao leste de Beirute, conhecidas como Chuf, mais a sudeste, nas montanhas de Jabal Druze, que fazem fronteira com a Síria e Israel. Os sobrenomes das famílias sempre se associam às aldeias de origem, devido à pequena área do país e pela orografia bastante montanhosa de Chuf, e as distâncias entre essas povoações são mínimas, contudo bastante marcantes, com algumas diferenças nos temperos e outras preferências simbólicas, não obstante a maioria dos traços culturais comuns. Para entender melhor a imigração sírio-libanesa e mais particularmente a drusa, eu acho interessante ver um pouco da história desses povos e de sua região. O Império Otomano foi criado por volta de 1258 por um sultão turco que chamava Otman. Eles, os turcos, não eram árabes, mas aderiram à fé islâmica ao longo dos anos antecedentes. Em 1517, portanto, uns 300 anos após, esse Império Otomano conquistou a maior parte árabe do Oriente Médio. A partir de o sultão Selim decidiu organizar a região que engloba a moderna Síria, o Líbano, a Palestina e a Jordânia, em um distrito conhecido como Província da Síria. As províncias tiveram, então, subdivisões administrativas chamadas de sanjaks. A partir dos anos 1600 a 1800, eles reorganizaram diversas vezes administrativamente essas regiões. As partes do Líbano moderno foram organizadas sob distritos governados a partir, muitas vezes, de Damasco, de Beirute, de Trípoli ou de Jerusalém. O real controle otomano foi bastante restrito às cidades. Nas montanhas e áreas rurais do Líbano, eles concederam regras semi-autônomas para as comunidades locais, prevalentemente de drusos e cristãos. As famílias poderosas, na época, eram os mans ou os shihabs. E durante, então, esse Império Romano, com esse controle local, as autoridades que eles nomeavam eram, basicamente, os cobradores de impostos para as autoridades otomanas. Eles importavam um dinheiro anualmente estabelecido que eles tinham que pagar, e os problemas internos daquela região deixavam por conta. E isso aconteceu na Síria, aconteceu ali tudo, e no Líbano. Eles mantinham, então, a autoridade nominal, e essas famílias receberam liberdade para governar como quisessem, desde que reconhecesse a autoridade otomana e, repetindo, e recolhesse os impostos estipulados. O sistema que os otomanos tinham implantado de governo no Líbano possibilitou que eles geralmente tivessem poucos conflitos. No entanto, por volta de 1800, surgiram tais conflitos. Porque antes disso, o Líbano tinha uma população cristã muito forte, mais ao norte, região mais de Trípoli, e tinha uma população drusa mais ao sul, ou seja, o Líbano na altura de Beirute, que fica mais ou menos no centro, e na parte norte, região mais de Trípoli, e eles foram até se misturando na aldeia. Mas aí, nos anos, aí, por volta de 1800, iniciou-se uma situação de conflito entre cristãos maronitas e drusos. A coisa começou a transbordar. E isso vai ter um motivo, vai ser visto à frente. Os maronitas, esclarecendo, eles são católicos, vamos dizer, de fidelidade ao Papa em Roma. Eles já existiam na Síria desde antes da conquista muçulmana do ano 600. Ou seja, eles eram uma prova viva da política de tolerância religiosa que o Islã exerceu, mantendo a liberdade religiosa sem incomodar nenhuma das partes, onde eles conviviam. Como já foi dito, os drusos são um grupo religioso único. Eles surgiram no ano 1000 como um desdobramento do grupo xiita extremista e dos fatimidas da ala ismaelita. Embora eles tomaram emprestado em ideias originais do Islã, do cristianismo, do judaísmo, eles insistiram em ter o seu grupo religioso próprio, separado de qualquer outro. Na década de 1840, o conflito entre os drusos e os maronitas começou a se tornar um problema tão grande na região costeira do
Líbano, da Síria, onde eles compunham a maioria da população. Eles eram mais do que propriamente os muçulmanos, xiitas ou sunitas. A fim de tentar resolver o problema, as autoridades otomanas decidiram dividir a região em 2 distritos administrativos. A zona norte do Líbano, governada por maronitas, a sul pelos drusos. Agora, é importante voltar no tempo e ver que ocorreu, durante os séculos XVI e XVII, uma certa paz e um certo progresso econômico. Foi quando o Império Otomano concedeu à família drusa dos Mans o governo do Líbano todo. E, nesse caso, destacou-se o Emir Fakhreddin II, de 1591 a 1632. Foi um período em que as várias etnias e denominações religiosas que ali viviam passaram a ter um espírito de paz, mantendo as suas identidades próprias. O Emir Fakhreddin manteve entendimentos muito sólidos com as repúblicas da Toscana e Veneza, que isso é ainda registrado, vê-se nas obras, nas edificações que a gente pode ver no Líbano, e a história registra que foi um período de implantação de infraestruturas de comunicação, de abertura de caminhos, e foi uma época importante. Mas a ligação dos Mans, do Fakhreddin, era com as repúblicas italianas, que isso gerava um ciúme, uma ameaça muito grande para o Império Otomano. Então, o Império Otomano, a partir dos seus poderosos, vendo essa crescente independência, liberdade e o surgimento da identidade própria de Líbano como uma nação, capturaram o Emir, levaram ele para a Turquia e 2 para 3 anos depois ele foi executado, porque capturaram também seus irmãos, 2 irmãos e um filho. Ainda assim, eles permitiram, designar que continuasse sendo um membro da família, dinastia dos Man, continuasse no poder. Houve um determinado momento em que os Mans não tinham, vamos dizer, uma liderança sobrevivente que pudesse dar continuidade. Não tinha um sucessor natural. Aí os otomanos resolveram chamar a família Shehab, que era mais cordata com as decisões dele. E também, vamos dizer assim, era uma família que mantinha bons relacionamentos com os drusos. O Bashir II, da família de Shehab, que era um emir também, quer dizer, o príncipe, ele tinha ainda uma outra característica, que ele, apesar de ser sunita, ele se converteu ao cristianismo. E, com isso, houve uma satisfação muito grande dos maronitas, porque passaram aí 200 anos com os Mans, que eram drusos, exercendo o poder. Se bem que as coisas funcionavam. Aí, no período que vai do ano 1789, vamos dizer, mais ou menos a época da Revolução Francesa, até 1840, o Emir Bashir II, há 50 anos por aí, administrou a região do Líbano. Acontece que, ao mesmo tempo, a Turquia tinha um problema sério, porque o Egito fazia parte do domínio dela e o Egito também estava se querendo desvencilhar mesmo, porque o Egito tinha um poder maior. E o que aconteceu? Que o Emir Bashir II, que também encheu o país com obras maiores, palácios que estão ali e tudo, ele foi se desgastando, porque ele muitas vezes pegava apoio de drusos contra maronitas, de maronitas contra drusos, contra muçulmanos, alauítas, sunitas, xiitas. A coisa foi sendo levada com uma política muito perigosa de traições, e os historiadores modernos são unânimes em dizer que Bashir II, da família Shehab,
dando também abertura que eles deram para as potências mundiais, de então Inglaterra, a França, que antes não tinha muito a ver com aquela região, na competição com o Império Otomano, que era muito forte, e ainda entrou a Rússia no cenário, porque a Rússia era vizinha do Império Otomano no Mar Negro. A saída dela para o Mediterrâneo toda passava pelo Bósforo, pela Turquia, Istambul, no caso a antiga Constantinopla, e ainda tinha a religião ortodoxa forte no Líbano. A Rússia começou a intervir também. E o Bashir não conseguiu mais se equilibrar no poder. Ele fugiu para a ilha de Malta, que fica ali perto, né, na região, e a Turquia não aceitou que ele fosse para a França, porque a França, ele ficou com muita ligação com a França, por causa dos maronitas, e ele queria ir para Paris. E ele estava muito rico, porque ele era recolhedor de impostos. Então, o que aconteceu é que a Turquia não aceitou. Ele ofereceu a fortuna dele para poder ir para a França, pelo menos aqui aparecia, mas a Turquia não concordou, levou ele e a família para Turquia, para Istambul. E lá ele morreu com morte natural em 1850, ou seja, 10 anos depois da saída. E a família continuou na Turquia. A Turquia exigiu do Império Otomano, e a Turquia continua exigindo que os naturais de outros países, as famílias, quando for para lá, tem que trocar de nome, tem outro nome. Mas esse sectarismo que foi fomentado pelo Bashir gerou, então, o problema maior. O problema maior que foram os conflitos ocorridos em 1840 e, novamente, em 1860, entre os Drus, que já ocupavam as aldeias das montanhas, mais a sul, a este, com os cristãos que já haviam migrado para lá também na época da dinastia Man, porque a dinastia Man atraiu mais cristãos, que tinham uma população muito grande, para ir para lá, para ter mais mão de obra para cuidar da economia dessa região. Aí os eventos foram muito sangrentos, se estenderam para a região de Damasco, na Síria, ocorreram mortes de milhares de pessoas, parece que em número de mortes os maronitas foram os mais que os Drus, e as potências ocidentais, né, passaram a agir, transferindo para o livro as pretensões delas também em outros assuntos, mesmo porque elas já estavam interessadas em dominar ali. E com a abertura também que aconteceu no governo Gerard para os estrangeiros, além do pessoal da Itália, que foi da época do Facardino, houve um envio forte de missionários com a finalidade de implantar sistema de educação. E, no caso dos americanos, eles escolhiam aqueles habitantes mais habilitados para dar bolsas e, afinal de contas, para criar lideranças das suas comunidades religiosas e étnicas. Mas o sectarismo continuou, estourou quantas vezes mais, e é um assunto ainda existente lá, menos ou quase nada existente aqui, porque o migrante, quando vem para cá, ele já não está querendo saber desse sectarismo, porque ele já viu o que isso dá. Eles preferem ter uma vida mais tranquila e adotar o país que os recebeu, no caso do Brasil, ou no caso dos Estados Unidos, ou Austrália, Argentina e Venezuela. Eles se mantêm culturalmente unidos, mas não se discute sectarismo, como é o caso lá. E lá também isso hoje está mudando de uma maneira brutal, com a revolta da juventude, que, vamos dizer, está reivindicando as mesmas coisas, indo para a rua e batendo pesado no governo do Líbano, porque eles continuam achando que as lideranças sectárias, sempre unidas às religiões, e são 18 denominações religiosas lá, isso leva o país para trás.
você tem uma ideia, hoje nós estamos no final do mês de junho, há uns 15 dias ou 20 dias, a população queimou o prédio do Banco Central em Beirute. Então, espera-se que esse sectarismo vai se apagando com o tempo. Agora, com isso tudo, o país entrou, né, e toda a região e o país entrou numa miséria crescente da população. E já antes da Primeira Grande Guerra, nós ainda estamos falando dos anos 1800, já começaram aqueles trabalhos da abertura do Canal de Suez, aqueles problemas todos, começa a França, a Inglaterra entrou, o Egito ficou independente e, vamos dizer assim, aí começou o fortalecimento da imigração, porque o país estava perdido com a economia. E a abertura do Canal de Suez ampliou o problema de uma maneira tremenda, porque começou a haver concorrência de produtos vindo da Índia, da China, do Japão, por um caminho mais curto para o mercado consumidor, que era a Europa. E os primeiros migrantes, vamos dizer assim, foram mais muçulmanos que foram para o Egito. Alguns cristãos, porque no Líbano também tem pessoas que adotam a religião copta, que é cristã, com mais forte no Egito. E as outras denominações cristãs atuaram com muita força também, levando o pessoal para os países onde elas são prevalentes. Os protestantes, os Estados Unidos também, alguma coisa os maronitas, né? Também levaram, a França. Então houve uma imigração maior, já motivada também pelo crescimento do tráfego marítimo. Houve um avanço, né? Os navios já passaram a ser não navegação à vela, já começou o uso do vapor, e o Canal de Suez incrementou tremendamente a marinha mercante. No Chuf, especialmente, né, onde estavam os drusos, eles tinham uma atividade que era assim, que ocupava mulheres, crianças, todo mundo, os mais idosos, porque os homens mais em condição de trabalho estavam no plantio, nas colheitas, numa região muito montanhosa, cheia de terraços, e um trabalho difícil. Eles cuidavam do que chama sericultura, que é a produção da seda, né, do bicho da seda e a produção da seda. Marsella era o porto que recebia, já os mercadores de seda centralizavam em Marsella. E eles já compravam a produção com pagamento até antecipado. Mas com a entrada do produto vindo da China e do Japão, aquilo que seria a indústria, a agroindústria da sericultura no Líbano acabou. Existem, hoje você vê ruínas centenárias de galpões onde trabalhavam fotografias do pessoal todo trabalhando. Eu tenho testemunho disso, porque a minha avó, que nasceu lá por 1860, ela cuidava disso, e aqui, migrando para o Brasil, ela tanto fez que conseguiu que meu pai arrumasse em Barbacena, que tinha feito um acordo para começar com essa cultura, vamos dizer assim, agricultura ou cultura agrícola do bicho da seda. Ela arrumou, e ela, durante algum tempo, fez isso em Divinópolis só para satisfação pessoal dela, porque a gente não tinha a quem passar os casulos, né? Mas foi uma lembrança inesquecível. Essa intensificação de imigração foi tanto que o Dom Pedro II foi 2 vezes no Oriente Médio.
uma das vezes ele ficou muito condoído com a morte dos cristãos maronitas, no conflito com os drusos, em 1860. Então ele incentivou, sugeriu, mas não organizou nada, não tinha nem, foi tudo desorganizado assim, só incentivou que os imigrantes maronitas viessem para o Brasil. E foi da onde que os primeiros registros vão aparecer lá pelo ano 1871, da chegada de um fluxo migratório, desorganizado, mas não era como a dos italianos, dos alemães, que haviam firmas, empresas que patrocinavam isso. Aí a grande procura, né, foi a América do Norte. Todos queriam fazer América e Nova York era o porto principal de entrada. Mas Nova York saturou de tanto imigrante vindo de toda parte e muitas vezes a pessoa saía com o navio para ser desembarcado em Nova York. Quando chegava, ele não chegava lá, eles já desciam para Nova Orleans, outros portos mais ao sul, e inclusive para a América do Sul, para Cuba, para o México, para o Brasil, que estava com o ciclo da borracha, para a Argentina, que era conhecida pela riqueza de carne, lã e trigo, que fora a segunda opção. E isso tudo mostra que é importante que as famílias descendentes preservem, abram os baús, encontrem tudo que for a respeito dessa migração para poder ter registro disso. O Brasil é pobre nesse registro, é muito pobre nisso. E como eu vou falar em seguida a respeito de para onde vieram esse pessoal dessas aldeias, então eu insisto que é essa necessidade de que se abra os baús e dê prosseguimento a essa árvore que eu acredito que eu tenha plantado. Isso é uma provocação. Eu agradeço até aqui e espero que vocês vejam o vídeo seguinte sobre para onde vieram os drusos, especialmente para o oeste de Minas. Obrigado a todos.